pessoas, tudo bem com vocês? Professor Vitor de Geografia e hoje vamos falar de um dos temas mais importantes da Enseja. Sim, urbanização. E hoje vamos falar da urbanização, o que causou a urbanização e quais suas consequências. Quais são as consequências da urbanização para a sociedade brasileira. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o urbano e o rural, eles não estão tão distantes e que o urbano e o industrial, menos ainda. Pois é, a formação das cidades, a formação da urbanização, ela tem a ver com o processo de industrialização. Ou seja, a transformação da economia brasileira de uma economia agroexportadora para uma economia industrializada fez com que a nossa cidade ela fosse formada. Até rimou. Então a gente tem aí uma cidade que é formada por conta desse processo de industrialização. O setor industrial ele está conectado à cidade. A gente pode perceber que quando a gente pensa em fábricas, a gente pensa no urbano. Se a gente pensa em a pecuária, a gente pensa no rural, né? A gente sabe que o setor rural e urbano, eles estão conectados aos setores de comércio, de serviço, de matéria-prima. A gente tem que atrelar o meio rural com o setor primário, a gente tem que atrelar o meio urbano com o setor secundário e terciário, certo? Então já vai essa dica aí na aula de hoje. Bem, então a nossa industrialização ela foi tardia se comparado com o resto do mundo. A Revolução Industrial, por exemplo, a primeira Revolução Industrial aconteceu por volta de 1800. O Brasil teve a sua Revolução Industrial, digamos assim, por volta de 1930. Então, mais de 100 anos de diferença. Isso fez com que a Europa e os Estados Unidos, na segunda Revolução Industrial, já criasse uma hegemonia na produção industrial, já criasse um mercado consumidor dos seus produtos. Então, o Brasil ele se industrializou tardiamente. E como consequência disso, mesmo sendo tardiamente, a industrialização brasileira ela foi muito rápida, muito acelerada. E isso trouxe diversos impactos, tanto para a questão dos problemas do campo, quanto para questões do meio urbano. Então, para começar, a gente tem que entender que uma coisa fundamental para a formação das cidades, para a formação urbana brasileira, foi o processo de êxodo rural. O que é o êxodo rural? O êxodo rural é a saída do campo para a cidade. Então, a saída dos trabalhadores rurais do campo para a cidade é o chamado êxodo rural. E pelo fato da nossa industrialização ser tardia, porém acelerada, a gente teve uma saída dos trabalhadores rurais muito rápida para a cidade. Vou deixar um questionamento para vocês. Pensem aí, seu avô e avó, materno, paterno, as pessoas mais velhas que vocês conhecem, elas vieram do interior ou elas vieram da capital? Deixa esse questionamento para vocês. Eu tive meus avós, todos eles vieram do interior. Isso significa que eles participaram também desse êxodo rural, dessa saída do campo para a cidade. E com isso a gente tem uma superlotação nas cidades, gerando os problemas urbanos, como a macrocefalia, segregação socioespacial e autossegregação socioespacial. Eu só não conheço esses conceitos. Vai aprender na aula de hoje. Esse êxodo rural aconteceu por fatores atrativos e repulsivos. O que seriam esses fatores atrativos e repulsivos? Todo processo migratório envolve fatores atrativos e fatores repulsivos. Fatores repulsivos são aqueles que fazem com que aquela pessoa queira sair daquele lugar. Quando a gente fala do êxodo rural, o meio rural ele é extremamente concentrador. Então você tem terras concentradas, né, a chamada concentração fundiária no campo, onde a maior parte das pessoas não tem terras e uma minoria detém a maior parte das terras. O meio rural ele vem se mecanizando cada vez mais, o que gera também uma diminuição da mão de obra, ou seja, o meio rural não junta mão de obra, não é fácil de se produzir, então as pessoas acabam saindo do meio rural e indo para a cidade. Por quê? Com o processo de industrialização, as cidades começam a oferecer os fatores atrativos. Então, na cidade você tem mais infraestrutura, você tem mais chances de educação, você tem um saneamento mais adequado, você começa a ter empregos, porque foi no processo de industrialização brasileira que as pessoas vieram para a cidade. Então, você vai ter aí no êxodo rural fatores repulsivos no meio rural e fatores atrativos no meio urbano. E com esse êxodo rural acontecendo rapidamente, a gente vai ter alguns problemas na cidade, que a gente pode caracterizar por macrocefalia urbana.
que seria a macrocefalia urbana? A macrocefalia é o inchaço do aparato urbano, da infraestrutura urbana, por conta de um processo migratório. Que processo é esse? O êxodo rural. Então, esse processo migratório das pessoas saindo do campo e indo para a cidade, por conta da aceleração da urbanização, ele gera uma chamada macrocefalia urbana, um inchaço das cidades. E o que seria esse inchaço das cidades? As cidades têm uma população que não foi planejada. Então, a falta de planejamento urbano que não considera esse êxodo rural acaba gerando problemas na cidade. Então, você não tem atendimento hospitalar para todo mundo, você não tem policiamento para toda a população, você não tem uma infraestrutura de coleta de lixo, de saneamento básico que atenda toda aquela demanda da população. Ou seja, a cidade ela está inchada populacionalmente falando e o aparato público, o aparato de infraestrutura urbana não atende aquela população que cresceu rapidamente por conta do processo migratório. É a mesma coisa de falar que um carro para 5 pessoas está muito lotado, porque você tem 10 pessoas. A culpa não é do carro, a culpa é que você tem mais pessoas do que o carro consegue suportar. Claro, a gente tem que pensar que a culpa não são das pessoas que estão migrando, elas têm um fator atrativo e um repulsivo que justifica isso. Mas que essa macrocefalia acontece por falta de planejamento urbano e por conta de falta de gestão urbana, tá certo? Para deixar esse conteúdo um pouco mais fixo, vamos resolver uma questão? A violência não é fato inédito em nossa cinematografia. Na fase silenciosa de nosso cinema, crimes e criminosos famosos foram retratados nas telas brasileiras em realizações como Os Estranguladores do Rio, Roca, Carleto e Pegato na Casa de Detenção, A Mala Sinistra, O Crime da Mala, O Crime de Paula Matos, O Crime de Manhados, Diogrinho, O Crime de Cravinhos. A temática da produção cinematográfica mencionada está relacionada às transformações ocorridas no Brasil na época. Entre elas, A. Organização da associação artística. B. Desenvolvimento de projetos sociais. C. Ampliação da influência americana. Ou D. Crescimento da população urbana. Bem, responde aí e deixa aqui nos comentários pra gente ver se você acertou. Já já eu te dou a resposta correta. Para finalizar, vamos falar aí de 2 conceitos extremamente importantes entre a urbanização, que é a segregação socioespacial e a autossegregação socioespacial. A segregação socioespacial está atrelada ao poder aquisitivo, ou seja, o ambiente urbano ele sofre muito com a especulação imobiliária, ou seja, quanto mais concentração de serviços, de infraestrutura o ambiente urbano tem, maior sua especulação, maior o crescimento dos seus valores. Então, as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem comprar sua residência ou alugar próximo do centro urbano, próximo, por exemplo, de onde ela trabalha. Então, ela vai se locar, ela vai morar em lugares mais afastados ou em áreas de risco, formando favelas, áreas periféricas que estão distantes ou em uma situação de perigo e não estão próximos ali do meio urbano, certo? Então essa é a segregação socioespacial, onde por conta do meu poder aquisitivo eu vou ser separado do meio urbano. Já a autossegregação socioespacial é quando eu decido sair do meio urbano, quando eu acredito que o poder público, o aparato urbano, ele não supre a minha necessidade, seja de lazer, seja de segurança, seja de infraestrutura. Ou seja, são aqueles condomínios horizontais, condomínios de luxo, que estão afastados do centro urbano. Eles estão longe do centro urbano porque lá naquele condomínio ele vai ter acesso, a partir da iniciativa privada, a segurança, a lazer, a infraestrutura de saneamento, a toda a infraestrutura que o poder público deveria ter dado, mas que aquela pessoa não se agradou com aquela infraestrutura urbana, seja por problemas urbanos que acontecem ali, seja porque ela queria uma qualidade melhor, então ela vai sair do meio urbano, ela vai segregar do meio urbano por vontade própria e com seu poder aquisitivo. Bem, pessoal, hoje a gente falou sobre a urbanização brasileira, um pouco sobre como as cidades brasileiras foram geradas e pensando também nos impactos que aconteceram para gerar essa urbanização, como a industrialização tardia e acelerada e o êxodo rural, que gerou esse processo de urbanização totalmente desigual, gerando problemas como a macrocefalia urbana, segregação socioespacial e autossegregação socioespacial.
Bem, e lembra da questão? Então, se você marcou a letra D, o crescimento da população, você acertou. Ou seja, o crescimento da população gera problemas urbanos, inclusive o aumento da criminalidade. Nossos estudos ainda continuam e espero vocês em uma próxima. Não esqueça de deixar o seu gostei, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau!